Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciana. Bom dia, Márcia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rocha. Um frio de lascar aí, né, Rocha? Olha aqui. Muita chuva. Hoje aqui, nós sempre gravamos na sexta de manhã e vai ao ar no domingo de manhã. E hoje é um momento de tristeza, né, Luciana, que você vai nos deixar, né? Então nós temos aqui, de maneira inédita, né, uma pessoa que começa hoje aqui a fazer parte desse time, que é a Márcia Barbosa, que vai se apresentar já já, e uma pessoa que se despede, Luciana, para nossa tristeza, né, do Rocha, minha, do Eustáquio. Deixa eu falar o seguinte, eu estou achando que a gente tem que apelar para ela ficar, porque o quadro ficou muito mais bonito com duas mulheres, né? Ficou mais equilibrado, né? Ó, já vai resvalar para o machismo. Falta pouquinho aí, Eustáquio. Falta pouquinho. Já ele está andando ali naquele fiozinho da navalha ali na fala dele, hein? Oi, gente, eu queria... Não concorda que ficou melhor o quadro? Fica mais equilibrado, sim. Mas eu queria super agradecer ao Alberto, né, pelo convite para que eu ficasse aqui. Fiquei mais de um ano, né, e foi um prazer conhecer os amigos, fizemos amigos, não conhecia o Eustáquio, não conhecia o Rocha, então foi uma possibilidade de fazer amigos mesmo. Várias vezes a gente até esquecia que estava gravando, que milhares de pessoas veriam a gente posteriormente, a gente brincava. Então, agradecer muito a vocês e pela amizade, pelo companheirismo, e também achei muito legal que o Alberto tivesse dado essa possibilidade de eu me despedir, inclusive das pessoas que acompanham a gente o tempo todo, porque como a gente conversava com a Márcia antes, isso cria vínculos, né? As pessoas acompanham tanto que vão criando algum vínculo. Então, eu estou saindo, na verdade, por um aperto de tempo, né? No trabalho, agora é um momento que eu preciso intensificar nos próximos meses, mas eu quero dizer que foi um prazer e agradecer muito a companhia de vocês três e de todo o pessoal que acompanha a gente esse tempo, e dar as boas-vindas para a Márcia, certeza de que não podia passar o bastão para uma pessoa melhor, né? E acho que foi muito bem escolhida, então eu desejo muita sorte também. Eu vou esperar só a Márcia se apresentar para ouvi-la, por uma questão de educação e também de carinho, respeito né? Ô, Luciana, você falou dos vínculos aí, muita gente faz comentário dizendo: eu sempre espero domingo de manhã para assistir vocês. É muito comum a gente ler esses comentários, né? Muito, porque de alguma maneira é um bate-papo que as pessoas também participam, né? De alguma maneira as pessoas participam, elas conversarem com alguém um pouquinho diferente do seu dia a dia, mas que acaba de alguma maneira à distância fazendo... Pouquinho diferente nada, elas nunca tinham ouvido falar no Botão. Nesse programa é o único lugar no Brasil que eu falar do Botão, porra. Não tem nada de pouquinho diferente, muito diferente. Mas olha, Luciano, eu queria te dizer o seguinte: eu nunca achei que a gente pudesse fazer amizade online. Eu nunca acreditei nisso, nessa possibilidade. Sou frequentador das redes sociais, estou lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, mas nunca acreditei nisso. Acho que essas amizades de online são protocolares, você fica ali, né? Agora, nós fizemos aqui uma relação que, de fato, eu me convenci que nós fizemos uma amizade online, porque eu nunca estive pessoalmente ao vivo com a Luciana, nem com o Eustáquio, e me considero um amigo, né? E tenho-os como amigos também. De fato, esse período que nós ficamos juntos aqui, para mim, criou um vínculo que eu não gostaria de abrir mão. Vamos ver se a gente se encontra na sequência aí, ao vivo, para ver se nós somos tão bonitos como nós achamos que somos mesmo. É isso. Verdade. Não, e isso, assim, não vamos explicar muito, não, senão o pessoal daqui a pouco fala, mas passou o programa inteiro falando, mas o importante que é interessante isso, porque, de fato, a gente não se conhecia, e a gente também não tinha laços para além daqui, então as pessoas conheceram
a gente fazendo amizade. Então, foi isso que foi muito bacana, ou seja, é uma amizade pública ainda, né? Totalmente, ou seja, o quanto você consegue, foram 2 desafios, fazer amizade online e com 2.000 pessoas assistindo semanalmente. Então, eu acho que isso é muito legal. Obrigada. É um conceito novo mesmo, né? Porque você faz uma amizade online, né? Mesmo estando distante. E no caso, eu e a Luciana aqui, nós estamos relativamente perto, né? E a gente nunca tinha se encontrado. Mas depois de quase 1 ano de programa, a gente se encontrou e... No programa? Fizemos um café da manhã na casa do Eustáquio, né? Muito bem oferecido, com a recepção maravilhosa. E espero que a gente continue a amizade, Luciana, daqui para frente. Com certeza. Tem um jantar aí que precisa ser feito. Então, gente, eu não quero ocupar mais o tempo. Obrigada. Eu vou ver a Márcia falar, e depois da Márcia falar, eu saio. Então, boa sorte, Márcia. Um abraço, gente. Olha, deixa eu só fazer uma breve introdução, né? A Luciana, quando falou comigo, não, Alberto, vê alguém para me substituir, eu não sei se eu consigo continuar, etc. E aí pensei, consultei, não sei o que lá, e aí, porra, por que não a Márcia? Eu também só conheço a Márcia online, né? Pelo Twitter, né? Hoje é a primeira vez que eu a vi, né? Pessoalmente, pelo Zoom, né? Bem-vinda, Márcia. Obrigada. Quem sou eu, né? Eu sou uma física, não é educação física, viu, povo? É física mesmo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho em simulações, né? Bem nerd mesmo. E sou membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia Mundial de Ciências. E nas horas vagas, né? Eu olho muito sobre política científica e sobre questões de mulheres na ciência, portanto, gente, eu vou ser aqui a que vai lutar para não ter misoginia na sala, tá? E apesar de ser a única mulher na sala, não vai ter misoginia na sala. Ô, Márcia, a Luciana é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Estou trocando bastão de bom para bom. Maravilha, porque é isso mesmo, né? A gente tem que dar uma briga, não é brigar, mas assim, pontuar para as pessoas lembrarem, né? Que tudo aquilo que era normalizado no passado não é mais normal, né? Tem um novo normal nas relações das pessoas. Ô, Márcia, então, deixa eu falar 2 coisas, 2 mulheres que eu adoro muito. Sua esposa. Não, você tem que falar que a sua. Pô, ela tá sempre aí atrás de você ouvindo o programa, hein? Olha, Márcia, uma é a Hipátia de Alexandria, né? Que é uma coisa incrível, porque ela é uma cientista foi 415, de 1.600 anos atrás, né? Ela era a pessoa que coordenava lá a Biblioteca de Alexandria, né? E deu contribuições científicas fantásticas. Veja só, uma mulher africana, é claro que é de origem grega, né? É origem grega, mas nasceu em Alexandria, no Egito, né? Deu grandes contribuições científicas, coordenava a Biblioteca de Alexandria e foi morta, assassinada, né, por uma horda de fanáticos que assassinaram. E incrível que é o seguinte, que ela foi assassinada no dia 8 de março de 415, quer dizer, é o Dia Internacional da Mulher, que há 1.600 anos atrás. Não é reconhecido como tanto. E assim, deixa eu só trazer uma coisa que para mim ela é muito importante, porque ela representa não abrir mão, porque esse assassinato surge de um movimento conservador, e vou dizer assim, nenhuma similaridade com o que a gente está vivendo no mundo agora, né? Que é o movimento conservador, que dizia para ela, olha, vai de casa, vai ter filho, vai ter uma vida normal, que tudo bem. E ela não, ela preserva sendo pagã. Tá? Ela era pagã e esse movimento conservador da época era do cristianismo. Tá? Então, assim, é um assassinato do cristianismo contra uma pessoa que não abre mão nem da sua ciência e nem das suas convicções, dizendo assim, não vou deixar de ser pagã porque essas maluquinhas estão aqui. E nós estamos vivendo... aquele filme Ágora, não é não? Aquele filme Ágora. Exatamente. E a outra mulher, falar outra mulher aqui em homenagem, não, espera aí, Luciana, porque a Luciana saiu. A outra mulher
que eu admiro muito, que é fantástica, é a Ada Lovelace, né? que é considerada a primeira programadora, vou dizer assim, a mãe da inteligência artificial, porque ela que fez o primeiro algoritmo e tal. Márcia, eu acompanho a Ada pelo seguinte, eu sou muito fã também da Mary Shelley, que é a autora de Frankenstein, né? E a Mary Shelley, ela fez uma amizade com o Lord Byron, né? E a irmã da Mary Shelley ficou grávida do Lord Byron. E o Lord Byron, apesar de ser homossexual, ele teve a filha, né? Ele casou, teve uma filha, e depois separou. E a mãe da Ada Lovelace, não, da Ada Lovelace, ela não queria que a filha seguisse os passos do pai. Então, ela deu uma formação de ciências exatas, né? Então, ela é uma grande matemática, né? No início, na primeira metade do século XIX, e o pessoal de Cambridge estava fazendo uma máquina, né, que seria o primeiro computador do mundo, e precisava de uma programação. Então, chamou a Ada Lovelace, e ela, de uma maneira assim, revolucionária, ela viu que a máquina, porque o pessoal queria uma máquina para fazer conta rápida, né? Uhum. E ela percebeu que a máquina podia fazer muito mais do que isso, e fez o primeiro algoritmo, né? Então, assim, eu adoro toda a história da Ada Lovelace. Hoje em dia tem o dia, né, em homenagem à Ada Lovelace, das mulheres na ciência. Então, assim, agora eu vou ter 3 ídolas agora. A Hipátia, a Ada Lovelace e a Márcia Barbosa. Ô, Márcia, uma perguntinha. Você diz que você é especialista em física na área de simulação, né? O que vem a ser isso, assim, explicando para todo mundo que está nos acompanhando, os leigos, né? Nós aqui, leigos, né? Sim, é assim, ó. Tu pode ir para um laboratório e fazer um experimento, ou tu podes fingir o experimento num computador como se fosse um videogame. Então, eu faço como se eu escrevesse videogame, só que em vez de ter o game, eu tenho uma representação de um experimento, né, nesse mundo virtual. A vantagem de fazer isso, e eu sempre achei a vantagem de fazer isso no mundo virtual, é que no mundo virtual eu sou Deus, eu controlo tudo, né? Se eu disser assim, não quero gravidade, não vai ter gravidade no meu experimento. Mas uma pergunta, Márcia, você não tem que ter uma especialidade na física além disso? Você faz simulação de qualquer coisa ou é simulação com relação a, sei lá, buraco negro? Você não sei, enfim, estou dizendo, não tem... Porque, assim como o videogame, que vocês acham que deve ser uma grande bobagem, o videogame tem muito conhecimento atrás, porque se tu quer fazer um bonequinho andar e parecer que está andando naturalmente, tu tem que entender de gravidade, de movimento, tu tem que ter conhecimento de ciência para fazer isso. Da mesma maneira, quando eu vou modelar minhas moléculas, eu tenho que saber como é que elas interagem na vida real, e eu tenho que saber muita física teórica, tem que ser física teórica para desenhar isso. Né, desenhar água numa caixa, tem que saber como é que as bolinhas se relacionam. O problema, e eu vou por aspas, o problema de fazer isso, é que eu perco alunos para o mercado, porque quem sabe modelar moléculas de água passando por um filtro para desalinizar a água do mar, sabe fazer os bonequinhos andando no videogame, e infelizmente, tu ganha muito mais fazendo bonequinho no videogame, ou cuidando de segurança de banco, segurança eletrônica de banco, do que ganha sendo meu aluno, tá? Então, é um desespero. Tu forma ele desde da graduação para ele ser roubado de ti pelo mercado internacional atualmente, né? Então, é duro, né? É duro. Porque não, os físicos, imagino que o físico desse também, o mercado financeiro quer, né? Para trader mesmo no mercado financeiro, né? Sim, tem essa... Só que, assim, para chegar aonde, para ter esse conhecimento, são muitos anos. Então, não é muita gente que a gente forma, não, por isso. Porque tu tem que entrar no curso de física, que é um curso duro de fazer, são 4 anos, aí fazer mestrado, doutorado, quer dizer, aí sobra aquele pouquinho de pessoas com essa formação e a gente está perdendo eles ou para o mercado, né? Ou a gente está perdendo para o internacional sem ter a capacidade de trazer gente de fora. Porque, claro, a bolsa que a gente pode pagar aqui, eu não vou atrair
por mais que a pessoa adore a minha pesquisa, ela vê que não vai conseguir alugar, não vai, entendeu? Você vai ter uma vida difícil. Então, eles não vêm nem para pós-doc, que ganha um pouquinho mais, mas não vem. Então, a gente tem uma vida dura, vamos dizer assim, por causa disso, por essa competição. Se a gente tivesse uma indústria brasileira mais pujante, a gente está num processo de desindustrialização horroroso, aí sim que eu estava totalmente sem chance nenhuma, porque a indústria ia pegar todo o resto do povo, né? Qual então, foi a última simulação que você programou? A gente está fazendo... Está fechado seu microfone, eu acho. Ô, Márcia, deixa eu fazer a primeira pergunta. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. É o seguinte, qual é o impacto que esse dólar está tendo nessa conjuntura que você acabou de se referir aí? Quem? Repete, eu ouvi. O impacto que esse dólar... Nossa, não, você quer me matar. Assim, eu é menos, tá? Vou dizer assim, como eu sou física teórica, eu só preciso de computador. E assim, que ninguém me ouça. Dá para eu rodar em computador de amigo fora do Brasil, porque é computador. Tá? Então, dá para a gente sobrevive melhor. A gente pode programar em PlayStation do filho da gente. Então, assim, a gente é muito melhor do que o experimental. Mas o experimental, que é fundamental, por exemplo, agora, respondendo a pergunta do Alberto, o que eu estou fazendo é uma simulação de capturar vapor de água e transformar em água líquida e capturar através de nanocônia. Nano é uma coisa bem pequenininha, assim, pega um fio de cabelo, patina 60 mil vezes, tu faz uma nano, tu desenha ele em cone e tu captura a água do vapor da água de ar, por exemplo, da manhã super úmida de Porto Alegre ou de algum lugar que tenha uma variação de temperatura. Eu fiz isso teoricamente, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu sei que isso vai funcionar, eu sei como funciona. Mas para funcionar, eu preciso do experimento. Então, ninguém tá... É caro fazer, eu tenho que produzir isso. Então, assim, essa coisa é muito cara. Então, essa coisa é difícil de produzir. Tem laboratórios produzindo no Brasil, mas que estão sofrendo horrores com o dólar. Por isso, porque parte das coisas que a gente precisa, a gente tem que trazer de fora. Tá? E aí tem que, além do processo de compra, que é horroroso, de transporte, que perde tudo, tem esse problema que está muito caro, o que a gente achava que ontem ia conseguir comprar, hoje já não consegue mais e está numa insegurança. Isso sem falar dos 3 bilhões que nos roubaram, sarrafaram semana passada, né? Então, de ciência e tecnologia, que... Ô, Márcia, deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que é legal esse seu primeiro programa aqui com a gente. Você primeiro se tornou membro da Academia Brasileira de Ciência ou Academia Mundial? Né? Essa é uma pergunta. A outra é o seguinte, como foi possível você se tornar membro? Né? Porque não é algo simples, né? Eu sei que são poucas pessoas, é um clube seleto, super, hiper seleto. Ambos, os dois clubes. Tá, vou dizer assim, o caminho normal. Depois eu vou dizer o que aconteceu comigo. Para tu ser membro da Academia Mundial, tu tem que ser membro de alguma academia de ciência. Então, primeiro tu entra na Academia Brasileira, turca, ela sei de que país for, e depois vai para essa Academia Mundial de Ciências. O normal é que os membros da academia, nós, vamos sugerir nomes de potenciais novos membros. Então, é clube mesmo, tá? Assim, quem está dentro sugere... É o estilo norte-americano. Nos Estados Unidos é tudo por convite, você é convidado. Não é esse negócio de chegar lá, paga a entrada, não tem essa conversa. Não, é bem difícil. Tem pessoas brasileiras que estão na Academia Norte-Americana de Ciências também. Então, assim, aí a gente vota entre a gente e seleciona as pessoas de diferentes áreas que tiveram mais que X votos. Então, assim, tem que ser conhecido, né, para todo... Imagina, a votação é de todos os membros que são de todo o país. Então, ninguém vai votar numa pessoa que nunca ouviu falar. E tu tem um currículo, tu vê, essa pessoa faz uma ciência de qualidade internacional. Não, assim, ciência não tem muita essa coisa de fazer a melhor ciência de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, estou em Porto Alegre, não tem isso, não tem a melhor física do Rio Grande do Sul. É competição internacional em revistas internacionais. Então, são pessoas que são conhecidas internacionalmente e que aí entram nesse grupo. Depois, anualmente, a Academia Mundial de Ciências também abre um processo. Nós estamos agora no processo de avaliação. Eu sou do subcomitê que avalia na área de física na Academia Mundial de Ciências. Então, a gente está avaliando sugestões do mundo inteiro, que as academias do mundo inteiro mandam para a Academia Mundial. Então, assim, é uma coisa de pirâmide. Agora, eu vou dizer assim, como é que surgiu a minha indicação para a Academia Mundial de Ciências?
Eu ganhei em 2013... Não, a brasileira. Você primeiro... Brasileira. Eu ganhei em 2013 um prêmio internacional que tem um certo impacto, que é L'Oréal Unesco de Mulheres para a Ciência. Assim, anualmente, a L'Oréal e a Unesco escolhem 5 mulheres no mundo para dar um prêmio de $100 mil, tá? E fazem um super... E assim, é super competitivo. E eu ganhei esse prêmio. Tá? Eu já era conhecida, mas esse prêmio deu uma oportunidade de eu falar muito mais lugares sobre a minha pesquisa de água, tá? Porque eu venho do Sul, né? O Sul é menos... permeia menos, vamos dizer, o resto do país, embora eu tivesse muita ligação internacional, isso me deu uma visibilidade, e obviamente as pessoas conheceram mais meu trabalho, fui indicada, e todo mundo já conhecia meu trabalho, e entrei para a academia. Porque, assim, eu sou um perfil um pouquinho, vamos dizer assim, diferente, levemente diferente do normal da academia, porque eu sou uma pessoa muito envolvida com questões que não são da minha área específica, que é física. Eu sou muito envolvida em luta por diversidade, em política científica, uma pessoa com uma vocalização política mais forte. E esse não é o padrão do cientista que prefere ficar no laboratório que qualquer outra coisa do mundo, tá? Então, mas terminei entrando na Academia Brasileira e depois o meu nome foi indicado por colegas acadêmicos no mundo para a Academia Mundial. E isso foi engraçado, porque um dos meus colegas, que é um colaborador indiano muito querido, disse assim: Márcia, eu vou escrever aqui tudo do teu trabalho de água, etc. Menciona ou não que tu é uma ativista em gênero? Porque para algumas pessoas isso pode ser ruim, a gente pode esconder isso, tá? Aí eu disse, não, põe, porque eu quero que quando eu entrar, as pessoas já saibam que eles vão ter um elefante na sala. Que vai ter alguém que, quando vier uma lista de palestrante para um evento, só tiver homem branco nessa lista, eu vou levantar a mão e vou dizer, o que tem? Vocês, as mulheres e os negros recusaram o convite que vocês fizeram para estar nesse evento? Assim, eu digo, esse papel, elas têm que me aceitar com esse... Entende? Eu digo, o Kinder Ovo vem com surpresa, vem com essa característica, e eu fui aceito. Ou seja, hoje, além de divulgar, de fazer todas as atividades, eles sabem que eu vou trazer essa... Peraí, mas onde é que estão as mulheres nesse evento? Peraí, onde é que estão os negros nesse evento? Onde é que estão? Eu ajudo vocês a procurar. Se vocês têm dificuldades, eu acho. Então, assim, é parte do meu, vamos dizer, da minha atuação também ser, como diz a minha família, incomodativo. Ô, Márcia, nessa linha, eu queria te perguntar sobre meio ambiente. 2 coisas. Essas simulações que você faz da física, inclui toda essa questão da crise climática, se você mexe alguma coisa com esses modelos de aumento de temperatura, desequilíbrio e tal, e também nessa coisa de incomodar, como que você está vendo, porque é o seguinte, domingo agora, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que ele foi criado, que é o início da Conferência de Estocolmo de 1972. Então, nós estamos 50 anos da primeira grande conferência de meio ambiente da ONU, né? Você atua nessa área também do meio ambiente, faz simulações? Tá. Simulações esses sistemas para modelar clima, que é deslocamento, não. Esses são pacotes muito pesados, são uma modelagem muito de outra natureza. Eu faço modelagem de equilíbrio. Onde é que eu entro? Eu entro na questão da água, tá? Então, assim, eu não só estudo a questão da falta de água no planeta, mas busco pensar em soluções de microescala, não em grande escala, que tanto pensem em captura de salinização, mas tudo em escala bem pequenininha, porque isso faz com que o impacto da solução no meio ambiente seja menor. Então, eu tenho lido e escrito também muito sobre esses grandes reservatórios que o Brasil tem de água, que chama-se aquíferos, né, como o aquífero Guarani, o que a gente pode fazer com isso, como a gente pode tratar isso, e o perigo que a gente corre hoje com o fato que a gente está contaminando o aquífero, e quando a gente precisar usar, ele provavelmente vai estar contaminado, e ele requer uma interação latino-americana, porque ele não é só brasileiro. Então, assim, essa visão de que a gente pode usar tecnologia de ponta para responder a questões que estão aí na porta com relação à água, mas acompanhem toda essa questão de meio ambiente. Cornucopianos, como é que é? Aqui tem um debate aqui
que eu sou perseguido pelo Eustáquio. E você, Márcia, já está do meu lado nessa sua fala, e o Eustáquio sabe disso. Eustáquio sabe disso. Não, no que ela falou, você veio com crise climática e a Márcia já trouxe uma solução tecnológica para a destruição que o homem está fazendo. Você se deu mal, Eustáquio. Você interpretou errado o que ela falou. O que ela falou é que a humanidade já está contaminando e sobreexplorando os aquíferos, e ela está buscando uma solução em micro escala, tá? Para resolver um problema. E a gente sabe que a solução vai ser encontrada, a gente sabe que a solução vai ser encontrada e tudo vai ficar bem no final. A gente sabe, a gente já viu isso acontecendo várias vezes. Alberto, tudo não vai ficar bem se não tiver dinheiro. Por que a gente conseguiu resolver o problema da pandemia? Porque se jogou dinheiro para resolver o problema da pandemia através das vacinas. Mas se eu não jogar dinheiro... Márcia, você, dentre nós quatro aqui, você é a pessoa mais importante no mundo da ciência, de longe. A minha pergunta, você já foi ouvida por algum governo, algum governante brasileiro? Eu já participei de alguns comitês, tá? De comitês de governo, e a gente, às vezes, consegue ser um pouco ouvida, tá? Em fazer alguma política. Vou te dar um exemplo em que se ouviu, tá? Não particularmente eu, mas o Ricardo Galvão, que é uma pessoa desse agrupamento da academia, ele, quando dirigiu o INPE, ele pediu para então ministra Marina Silva para fazer um monitoramento mais, vamos dizer assim, microescala, mais acompanhando, mais dinâmico na Amazônia. Eles conseguiriam, por isso o INPE consegue fazer esse monitoramento. Então, às vezes, a gente consegue pequenas coisas. A gente tem o Sirius, que é um grande equipamento. Isso não pensa que alguém, assim, governos lá, Lula, amanheceu e pensou no Sirius. Não, ele foi convencido por cientistas. Então, às vezes, a gente tem sucesso. Nesses últimos 4 anos, a gente só tem frustrações, tá? Mas, de vez em quando, né, algum governante nos ouve. Então, que bom, e a academia, anualmente, quando vai ter eleição, principalmente, ela monta lá um projeto para entregar para cada um dos presidenciáveis, e a gente só espera... Márcia, eu tenho um conhecido meu muito próximo, que é da Academia Brasileira de Ciências, Roberto Cante de Lima, antropólogo, deve ser o único da área de ciências humanas, sei lá, deve ter pouquíssimos. Não tem mais, mas são poucos, Poucos, e a gente precisa mais, porque não consigo resolver o problema de... se você me indicar, eu aceito. Eu tenho muitos livros, não estou indo na universidade, é só indicar. Márcia, mais uma pergunta. Nessas simulações todas que você faz, tem jeito de consertar esse STF no Brasil e a justiça no Brasil? Não, isso é problema de vocês, isso não é meu problema, não. Isso poderia ser simulado também, não, mas a justiça não tem conserto, né, Rocha? A justiça não tem conserto. Não, agora, o Alexandre de Moraes censurou o PCO. É um negócio que a gente já tinha discutido aqui. É o seguinte, eu quando era jovem, eu defendia a ditadura do proletariado. Se eu defender isso hoje, eu vou ser preso. Você sabe que se o judiciário fosse um problema de equação da física, seria fácil de resolver, né? Mas não é. Então, como tem gente que acha que a autonomia do Banco Central é um problema da física, né? Então, essas coisas... Não, olha, começou a provocação. Márcia, mal você se apresentou, o Rocha veio com essa provocação. Mas sabe o que eu acho? O Rocha sentiu. Outro dia a gente trouxe aqui, né, uma pessoa, o cara se formou em advocacia. O Rocha se deu mal, porque ele trouxe evidências, esse rapaz trouxe evidências que a autonomia do Banco Central, evidências de terceiro-mundistas. 4 países na América Latina têm autonomia já há mais tempo que o Brasil: México, Peru, Colômbia e Chile, e os 4 países têm juro mais baixo e inflação mais baixa. Né? Fato. É a prova de que a autonomia do Banco Central no terceiro mundo não resolve o problema fundamental, que é a desigualdade social. Mas ela não veio para resolver, ela veio para diminuir a inflação, diminuir juros. Cada coisa. Resolver desigualdade é outro conjunto de coisas. Como também ter petróleo estatal não resolve desigualdade. A gente tem uma empresa estatal de petróleo há não sei quantos anos, há 80 anos, e a desigualdade nunca diminuiu por causa disso.
Né? Então, a gente pode... Você entendeu? Eu acho que o problema das ciências sociais, né, é o fato que é um sistema, como a gente chama, complexo, é muito grau de liberdade. Assim, o que eu estudo que é a água é reduzir para um número que eu posso manejar de graus de liberdade. Clima é um monte de graus de liberdade, já é um problema, e tem milhões de modelos para isso. Agora, ciência social é um número muito grande de graus de liberdade e todos eles importam, entende? Assim, não é dizer, não, Márcia, só isso importa, só isso importa. O STF tem 11 graus de liberdade. Não, 11, quem dera fosse 11. Não, tem todo mundo que influencia eles. É isso que eu disse. Se só olhar eles, tu vai dizer assim, eu conseguiria modelar se fosse só 11 e que eles não tivessem nenhuma interação externa, tá? Nada para fora. Só eles ali interagindo dá para modelar. O problema são essas outras interações e as interações escondidas. Tá? Márcia, você sabe que quando você diz isso, a gente pega... Você uma física para explicar a situação. Não, você pega Alex Tocqueville, o grande liberal francês, descendente de aristocrata, que escreveu a obra clássica mais famosa dele, A Democracia na América. Né, tem um autor, Roger Bosch, que depois ele escreveu vários artigos sobre Tocqueville, já faz tempo isso, e colocou isso no livro, O Estranho Liberalismo de Tocqueville. Né? E um dos capítulos ele pergunta lá como Tocqueville pôde prever tão bem, que ele fez grandes previsões. Né? Isso me faz lembrar o que você acabou de falar de grau de liberdade. Como você tem muitos graus de liberdade, provavelmente, né, há muitos casos de quando você faz grandes interpretações, você é mais capaz de explicar, de entender e também de prever, né? Então, Tocqueville tem, sei lá, 8, 9 grandes previsões. Lá, num escrito dele, ele disse que Estados Unidos e Rússia iriam se tornar grandes potências, né? Estava baseado numa grande visão de ter territórios grandes, muitos recursos naturais. Ele previu as revoltas negras, né, do movimento negro nos Estados Unidos. Ele diz, tem uma sociedade lá, ele visitou, escreveu o livro dele, diz, a sociedade tem uma ética igualitária, ela valoriza a igualdade, e tem um grupo social que é tratado desigualmente. Isso aí não vai funcionar, vai ter um momento que esse pessoal vai se insurgir contra aquela sociedade. Previu. Então, ele previu o fim das grandes revoluções. Ele diz, olha, os seres humanos... Então, são pequenas chaves analíticas, quer dizer, pequenas, poucas variáveis, né? Só que sistêmicas, né? Uma visão holística. Né? Ele diz o seguinte, a sociedade caminhou para um emburguesamento. Ele não utiliza a palavra emburguesamento, mas ele vai dizer todo mundo se torna um pequeno burguês. Em que sentido? Todo mundo se torna pequeno proprietário. No passado, as pessoas não tinham nada, eram deserdadas. Então, quem não tem nada a perder, vai lá e faz uma revolução. Mas na hora que você se torna pequeno proprietário, você se apega àquelas suas pequenas felicidades ou pequenos confortos. Então, você não quer revolução. Ele vai dizer, as grandes revoluções se tornarão cada vez mais raras. Né? Então, são muitas previsões. Ele fez muitos acertos, Tocqueville. Agora, ele pega uma chave analítica, entre aspas, né? Porque depois que o cara escreve, você diz, porra, como é que eu não vi isso? É tão óbvio, mas ele foi o primeiro a ver. Então, a genialidade dele... Rocha, depois do Tocqueville, não teve grandes revoluções, só a russa, só a chinesa, a cubana. As grandes revoluções, hoje não tem mais nenhuma, cara, não tem mais revolução nenhuma, acabaram-se as revoluções. Segundo o Bolsonaro, quem tem Pix não faz revolução. Semana decretou isso. Então, é o seguinte, em relação ao que ela falou, ela tocou num ponto que é fundamental. E eu bato sempre nisso. Quando a gente traz modelos de fora, certo, para encaixar na nossa realidade, certo, a gente tende a sofrer. Né? E o Brasil vem sofrendo porque faz isso com uma certa frequência. Né? Copia coisas de fora e traz para cá. Certo? Coisas que funcionam bem no hemisfério norte, chegam aqui e não funcionam. Futebol. Não entendem. Copiou o futebol. Não, o futebol não. Copiou. O futebol talvez funcionasse, se copiasse o futebol. Eu estou falando do modelo do futebol, mas é o seguinte, eu queria falar sobre o Supremo. Então, assim, o que nós fizemos? Nós trouxemos no Brasil o modelo de Suprema Corte, né? E ao molde americano, entendeu? Só que a Suprema Corte americana, você olha para ela, você não vê
juiz dando entrevista, você não vê juiz participando de debate, raramente você vê um juiz participando de um congresso de qualquer coisa, né? Sobretudo se ele tem patrocínio de pessoas que têm processos pendentes no tribunal, né? E, fundamentalmente, eles levam ao pé da letra o caráter contramajoritário do tribunal. Certo? Por que juiz tem vitaliciedade, né? Irredutibilidade de vencimento, inamovibilidade, né? Por que o juiz tem essas garantias? Porque ele não tem que prestar conta para a sociedade do que ele faz nas decisões judiciais. Certo? Ele decide de acordo com o que está lá posto, dane-se a opinião pública. A opinião pública ela pode eventualmente ser levada em consideração, mas esse não é um elemento que vai preocupá-lo no momento da decisão. Né? Rocha, só um complemento. E tem uma Constituição que é curta. Então, ele tem que julgar em termos de muito gerais. Ele não tem de ficar julgando questãozinha pequenininha. Mas eu ia chegar exatamente nesse ponto. Então é o seguinte, nós fizemos essa Suprema Corte, agora mesmo tem um debate nos Estados Unidos da questão do aborto. Né? Uhum. Quem foi que instituiu o direito ao aborto nos Estados Unidos? A Suprema Corte, porque esse é um tema absolutamente próprio para uma Suprema Corte, porque o parlamento está sempre pressionado pela opinião pública e é muito difícil ele atender às demandas das mulheres numa sociedade conservadora, certo? Então isso sobra para quem? Para a Suprema Corte, porque o parlamento não vai se meter nisso, né? Usualmente não é normal. Então, um belo dia, uma Suprema Corte majoritariamente republicana, tá, decidiu que a mulher tem direito ao aborto até tantas semanas. Né? De lá para cá, há um esforço de vários presidentes americanos, republicanos, de tentar mudar isso. Certo? Então, o Reagan tentou, o Trump pai tentou, o Trump filho tentou, e agora, o Reagan, o Bush pai, o Bush filho, o Trump, né? E agora estão lá, que é uma Suprema Corte com uma tendência republicana, de controle republicano, estão tentando mudar uma coisa que foi feita lá atrás pelos próprios republicanos. E, assim, eles não ficaram fazendo audiência pública para decidir isso. Eles ouviram cientistas, né, do mundo inteiro, e os cientistas deram a eles uma plataforma de decisão, e eles decidiram de acordo com aquela plataforma. Então, a Suprema Corte, ela tem como valor fundamental o caráter, a natureza contramajoritária. Então, quando eles ficam ouvindo a opinião pública, né, como um ministro falou durante o impeachment da Dilma, que a Suprema Corte tinha que ouvir a voz rouca das ruas, meu amigo, se você quer fazer isso, larga a toga, vai se candidatar e vai para o parlamento. Lá você tem que ouvir a voz rouca das ruas. Na Suprema Corte, não. Né? Então, o que ela falou, muita política, certo? Ouvindo muita coisa publicamente e muita coisa, né, nos bastidores, isso atrapalha. Então, nós temos uma Suprema Corte totalmente deformada em relação ao que é a Suprema Corte americana. Aí a questão da Constituição, bem rapidamente, isso não muda muito, né? Porque o que tem na nossa Constituição escrita tem lá na Constituição americana. Certo? Hoje no meu tempo a gente não estudava isso, mas hoje é um sacrifício. Eu tenho uma filha fazendo direito, tem que ficar lendo hard, do working, essas coisas todas, por quê? Porque está tudo impregnado com princípios, né? E a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Os americanos já lidam com isso há mais tempo, né? Porque essa Constituição americana, ela sobreviveu quanto tempo com a escravidão? Né? Uhum. Entendeu? E os princípios eram os mesmos que tem hoje, não mudou nada. Né? Então, isso tudo é da nossa juventude, da nossa juventude da nossa democracia. Nós vamos melhorar. Certo? O problema é a gente querer ficar mudando toda hora. Nós temos que insistir naquilo que nós fizemos e tentar fazer o experimento, né? Que ele é longo, não é curto. É isso. Certo? Então, Rocha, mas uma pergunta concreta. O que você achou dessa condenação do PCO aí? Não é condenação, ele mandou investigar o PCO. Eu acho o seguinte, qualquer um que atentem, eu tenho convicção disso, qualquer um que atente contra o Estado de Direito Democrático, nós temos um pacto no Brasil, o Pacto de 1988, que coloca a democracia como um valor fundamental. Qualquer um que atente contra isso, seja de esquerda, de direita, tem que ser investigado, e se realmente
cometeu crime, cometeu atos contra a democracia, tem que ser sancionado. Não tem esse troço, entendeu? Se o sujeito é maluco de esquerda, paciência, ele vai ter que... Vai agora, junto com o maluco, entendeu? o IPCO é totalmente irrelevante, né? Quando ele faz isso, ele dá relevância a algo irrelevante. Eu acho um erro completo, um erro completo. O irrelevante, eu acho... O Hitler era irrelevante quando ele começou, né? Então, a coisa grande começa a ser irrelevante. Ela vai crescendo e vira um problema. Então, eu acho que a democracia tem que ter mecanismos de autodefesa. Ela tem que se defender. Ela tem que ter energia para recusar, para rechaçar as investidas que são feitas contra irrelevantes ou relevantes, né? Porque se você permite um irrelevante, daqui a pouco vem um relevante e fala, não, eu vou fazer porque o irrelevante fez e ninguém fez nada, entendeu? Mas, Rocha, mas eu te perguntar uma coisa que eu estava brincando, mas que eu acho que é sério. Por exemplo, o marxismo, ele defende a ditadura do proletariado. Tá? A ditadura do proletariado é contra a Constituição. Tá? É contra a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira não permite essa ideia de uma ditadura do proletariado. E aí é o seguinte, por exemplo, vamos dizer, toda a corrente marxista agora vai ser considerada fake news, vai ser considerada contra a Constituição, vai ser considerada ilegal. Como é que você trata, por exemplo, o marxismo dentro da Constituição brasileira? Qualquer marxista que fique pregando fake news está cometendo crime, cara. Não é porque ele é marxista. Não, mas ele falou outra coisa, é defender a ditadura do proletariado. Sim, mas primeiro que o Marx não pensou na realidade que nós temos no mundo hoje, né? Provavelmente, se ele tivesse aqui, como ele era uma pessoa muito inteligente, ele ia, eventualmente, rever até algumas posições dele. O segundo ponto é o seguinte, é que a ditadura, certo, do proletariado, se você transportar ela para os dias de hoje, certo, você vai estar falando em ditadura da maioria, né? Porque a ideia é de que a quantidade de gente... Não, o proletariado nunca foi maioria na história. Nunca foi. Não, tudo bem, mas o raciocínio dele era esse, certo? Ele achava, o Marx achava que as contradições iam se acerrar e o proletariado ia ficar o proletariado de um lado, com os seus aliados, etc., e a burguesia, a minoria, de outro lado. Agora, essa era a premissa. Então, essa questão é seguinte, vamos supor, isso que eu quero dizer, Rocha, vamos supor que o Marx estava certo e que o caminho normal... Eu estou fazendo uma provocação para dizer. Vamos supor que o Marx estava certo, o caminho normal seria uma ditadura do proletariado. Uhum. Com esse Supremo que está aí, seria todo mundo colocado na cadeia. Você não teria espaço para discutir essa questão. Não, é o seguinte, mas você tem que introduzir aí, eu acho que o Marx faria isso, certo? Que a Constituição se ocupa, certo, em cuidar dos direitos das minorias, certo? Portanto, você já tem uma primeira fenda, certo? Uma ditadura do proletariado é impensável, porque você hoje tem a questão com muita energia, muito forte, do direito das minorias, né? Hoje a Constituição ela o liberalismo venceu. Direito das minorias é uma coisa liberal. O liberalismo venceu. Assim, a escravidão também era liberal. Não. Então é o seguinte... Não. Liberalismo é contra a escravidão. Contra a escravidão. Isso daí isso é fake news. Vou mandar essa frase sua para o Alexandre de Moraes. Fake news. Legal, bacana. Dom Pedro I e Dom Pedro II eram bolcheviques, né? O rei da França, da Inglaterra, era um bolchevique. Então, é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que o mundo hoje tem valores e luta e preserva valores que naquele tempo nem eram levados em ordem de consideração. Então, você tem que pensar nisso. Agora, é fato, né, que essa experiência da ditadura do proletariado, acho que ninguém, mas quem é que está insistindo nisso? Né? Todo mundo tem direito de pensar o que quiser. O PCO insiste nisso. Mas todo mundo tem direito de pensar o que quiser. Paciência, mas o mundo, né, hoje evoluiu de uma maneira, inclusive, se você olhar para a China hoje, é totalmente diferente do que foi a União Soviética na primeira metade do século XX. Então... o que eu quero dizer, Rocha, é o seguinte, é que quando você está combatendo essas fake news bolsonaristas, terra plana, tal, eu acho que todo mundo concorda.
Aí, quando você entra nesse caso, eu estou citando o caso do PCO por causa disso, quando você entra em divergências políticas, inclusive pegando gente de esquerda, que tem um passado, uma teoria do passado e tal, aí a coisa começa a complicar, porque assim, esse deputado agora que foi inocentado, né, ele vai dizer o seguinte: eu tenho o direito de falar o que eu quiser, assim como o PCO tem o direito de falar o que ele quiser. Aí vem o Alexandre de Moraes e fala: não pode falar, vai ser preso, vai usar a tornozeleira eletrônica. Olha, é o seguinte, o primeiro que é uma decisão liminar, eu acho que isso vai gerar confusão no tribunal. Ele cassou uma decisão do TSE, que foi uma decisão forte, uma decisão com uma carga política, com uma mensagem política relevante, porque o TSE disse o seguinte: olha, quem fizer fake news vai acontecer isso, né? E ele, monocraticamente, sozinho, suspendeu a decisão do TSE. Eu duvido que ele sustente isso no plenário. Certo? Primeiro que eu li a decisão, eu acho que ela, apesar de ter argumentos respeitáveis, não se sustenta, né? Ela não vai parar em pé, né? Então, é uma liminar que dá uma sobrevida para o deputado, mas a justiça é assim, tem recurso, tem um sistema de recursos, então ele dá uma liminar, vai ter um recurso para o plenário. Eu acredito, sinceramente, que o plenário caça isso, e o deputado vai ser caçado. Essa é a minha opinião, né? Agora, em relação a fake news, se o partido, o PCO, está fazendo fake news, eu acho que não tem conversa, ele tem que ser investigado e sancionado. Não é porque é de esquerda que a gente vai ficar, não tem isso, né? Então, o que vale aí, tem que valer aí é a coerência, é isso. Mas, afinal de contas, o que é que estão definindo como fake news? Porque tem um limiar, né, entre o que é convicção e ideias e o que é dizer uma mentira. Para mim, fake news significa mentira. Fake news é terra plana, porque eu posso provar que a Terra é um esferoide. Tá? Fake news é dizer que vacina não funciona, porque eu posso provar que não é assim. Ou falar da vida das pessoas, ou falar de fatos, falar de Rolls-Royce de ouro, ou coisas que não são fatos. Mas quando a gente fala de ideias, começa a entrar num terreno que complica, tá? Se as ideias não ferem, complica mais ainda, porque realmente dizer que defende a escravidão hoje em dia é uma defesa de uma ideia, mas é indefensável porque fere o outro. Mas se eu estou falando uma coisa que não fere o outro, que é uma ideia, por que a gente vai proibir isso? Eu não consigo entender. Assim, esse limiar, para mim, ele é muito difícil. Eu proibir alguém de falar algo que não é uma mentira, não é algo que eu tenha evidências de que aquilo não é verdade, e que não seja alguma coisa que necessariamente fere o outro ou a outra, ou um grupo de pessoas que sejam uma dessas minorias, muito embora muitas coisas que as pessoas chamam de minoria são maiorias em determinados países e regiões do Brasil. Então, assim, eu como cidadã brasileira, que não é da área de ciências sociais, tenho dificuldades de entender o limiar do que as pessoas vão dizer que a gente pode ou não pode falar. Ô, Márcia, essa bola que você levanta, naquele livro do Yuval Harari, né, 21 lições para o século XXI, ele tem um capítulo que o título do capítulo, se eu não me engano, é Fake News, capítulo 16. É um livro muito interessante, aquele livro. E ele começa o capítulo refletindo o que é fake news. Ele se pergunta o que é fake news. Ele vai dizer, ele dá uma sacaneada lá, enfim, a gente não tem que concordar, ele vai dizer assim em algum momento, bilhões de pessoas no mundo inteiro acreditam no que as religiões dizem. Elas acreditam em fake news? Ele coloca essa questão, né? Olha, o Rocha, assim, né, o mundo político, né, a política de um modo geral, tá? Eu trabalho para políticos, né, consultoria, mas a política de um modo geral, a política ela é baseada numa grande distorção do mundo, né? Um lado diz que ele faz tudo certo e o opositor tudo errado, e o lado opositor diz que ele faz tudo certo e o opositor tudo errado. É mentira, porra! É mentira, não é isso. Mas é assim que funciona a política. A política é baseada numa grande mentira, que os dois lados propalam, que eles é que fazem tudo certo e o outro está errado.
A política estruturalmente é mentirosa. Ela estruturalmente é mentirosa. Isso é o seguinte, ó, é diferente de você dizer que a vacina não funciona. A gente sabe que a política trabalha com a ideia de que um vai desconstruir o outro, né? Para ganhar a eleição, você precisa desconstruir o outro. Então, as pessoas sabem que isso é uma regra da política, é uma regra posta, né, e ela é regrada com dispositivos legais. Quando alguém avança um pouco, o tribunal sanciona e tal. Mas, nesse caso aí, só para responder a Márcia, eu quero dizer o seguinte, eu não acredito, tá, que o PCO seja sancionado no final. Eu não acredito. O que ocorreu foi o seguinte, o tribunal viu algumas atitudes do PCO que, hipoteticamente, podem caracterizar fake news. E aí fez o quê? Mandou investigar, certo? O tribunal não está proibindo o PCO de fazer nada, ele pode continuar fazendo o que ele quiser, né? O tribunal está investigando e lá na frente, se for a hipótese, o tribunal vai tomar uma atitude, certo? Portanto, nesse momento, não tem censura nenhuma, não tem, o que tem é uma investigação, até porque, com 40 anos de democracia, a gente precisa aprender, nós estamos construindo as coisas, né? O Alberto levou bem o Harari, né? Que eu também li isso, e ele brinca com essa, como ele tem uma posição religiosa, ele fica dizendo, mas se alguém disser que o cara meteu o cajado e o mar se abriu, isso não é uma fake news. Então, assim, ele fica brincando com coisa séria, né? Igual aquele cara do Charlie Hebdo que botou lá foi brincar com... Mas olha, o meu ponto é que o mundo só é possível porque as pessoas acreditam em mentiras, né? As pessoas só se mobilizam porque elas acreditam em fake news, né? Se todos fossem cientistas, Márcia, eu digo assim, olha, nenhum cientista assina abaixo-assinado e vai à manifestação, a não ser um tipo de manifestação, por mais recursos para a ciência. É a única manifestação que um cientista vai. Né? Se o mundo fosse feito de cientistas, ninguém faria nada, ninguém se mobilizaria para nada. A mentalidade científica, ela é desmobilizadora, né? Agora, por que as pessoas se mobilizam? Porque elas acreditam em mentiras. Não, agora, Rocha, só uma pergunta. Por exemplo, vamos supor o seguinte, eu quero acabar com o Senado, tá? Eu quero uma república unicameral, tá? E é claro que isso é contra a Constituição hoje. Mas eu defendo que o Brasil seja um país unicameral, ou seja, que acabar com o Senado. Aí eu vou ser preso por causa disso? Não, não vai de maneira nenhuma, claro que não. Você vai ser preso, não, né? E nem investigado, provavelmente. Mas se você disser que o nazismo é um sistema ótimo, maravilhoso, e que você defende que ele seja implantado no Brasil, provavelmente você vai ter problema. Né? Por quê? Porque o nazismo pressupõe o fim da democracia. Né? Então, quando alguém fala... no caso deles, importante entender o seguinte, o que se constatou é que há uma organização, certo? Há uma organização, uma coisa orgânica, trabalhando para agredir, para solapar, para destruir a reputação do tribunal, certo? E isso é um crime contra o Estado de Direito Democrático, certo? Previsto em lei. Né? Então, isso precisa ser investigado, e se as pessoas praticaram esse crime, seja lá quem for, certo? Tem que ser sancionado. Certo? É simples, né? Por enquanto, ninguém foi punido nada aí. O tribunal está investigando. Há muita polêmica, inclusive, se o tribunal poderia investigar da forma como ele está investigando. Assim, como a democracia é jovem, né, a gente não tem todos os aparatos que a gente precisa, né, de uma democracia velha, antiga, eu acho que o tribunal tem que se defender, a democracia tem que se defender. Né? Assim, eu tenho uma convicção de que se a democracia não se defende, o bicho vem. Né? E quando o bicho vem, a gente sabe o que acontece. Então, o tribunal abriu uma investigação, ele está investigando, não condenou ninguém até agora, ele só está investigando. E a investigação dele vai nos possibilitar, inclusive, definir o que é fake news. O que é fake news? O tribunal, no final, vai dizer o que é fake news. Não, Rocha, só insistindo no negócio que é o seguinte, eu estava falando do Senado. Vamos supor que eu sou contra o Senado, eu quero uma Câmara unicameral, um país unicameral. Então, eu vou meter o pau no Senado, falar que esse Senado não faz nada, etc. Se eu sou contra o STF, esse STF que está aí, você mesmo que tem muita crítica ao STF, assim, eu quero fazer uma crítica ao STF. Como é que ele funciona, que ele é ineficiente, que ele é muito caro, etc. E aí,
as pessoas podem entender que é o seguinte, que de vez de eu estar criticando o Senado, de vez de eu estar criticando o STF, eu estou criticando a democracia. E aí eu sou preso. Não, isso não. As pessoas que foram presas não foram presas por isso que você está falando. As pessoas que foram presas porque estavam organizando atos concretos de invasão do tribunal, de ataque ao tribunal. É diferente, entendeu? Não é, a hipótese que está criando não é crime. É do próprio da democracia. Eu posso propor um tipo de Suprema Corte diferente, ou que nem tenha Suprema Corte, né? Ou que o Senado seja distinto. Isso pode constar, inclusive, do programa de um partido político. Quer dizer que se eu ficar igual a Márcia, assim, dentro de casa, modelando uma nova forma de democracia e tal, aí não tem problema nenhum, né? Não, claro que não. Mas, Rocha, deixa eu dar um outro exemplo, que talvez não é uma ideia para nenhum partido. Mas, por exemplo, o partido poderia dizer que a maneira com que vai estabelecer uma ditadura do proletariado é ganhando uma eleição, fazendo uma constituinte que acabasse com os demais partidos, que acabasse e gerasse uma ditadura do proletariado utilizando totalmente o caminho da democracia. Isso é possível? Eu acho que não é crime, né? Porra, Rocha! Porra, cara! Agora você... Ela me fez uma pergunta objetiva, eu estou respondendo objetiva. Eu acho que isso aí não é crime. Isso aí não é crime. Eu acho que provavelmente você vai fracassar, porque não vai eleger um deputado, nem um vereador. Mas a democracia assimila isso. Certo? Por exemplo, o que a democracia não assimila por exemplo, você está andando na Alemanha, em Berlim, passa um cidadão e você faz o sinal para ele. Certo? Você vai tomar um pé do vidro, né? E vai ser preso, certo? Ó, pessoal, vamos tentar ficar dentro de 1 hora. Rocha. Isso é objetivo. Você elaborar no campo teórico é uma coisa, e você ir para situações em que, de fato, você ameaça o Estado de Direito Democrático é outra. Eu tenho uma formação de esquerda, do PCB, todo mundo sabe, certo? Mas, num dado momento, eu li muito Gramsci e cheguei à conclusão que a democracia é um valor fundamental. Tá? E, quando você transporta tudo que foi produzido lá atrás, né, para o mundo atual, certo? A gente não vai chegar numa vida boa sem democracia. Agora, Rocha... o que eu posso dizer é mudar de sistema, ter um sistema socialista mais justo com democracia. Isso não tem problema, as coisas não são incompatíveis. Agora, todo mundo que fala Gramsci tem uma coisa que eu não resisto, né? Porque o cara fez afirmações sobre o funcionamento da sociedade preso. Tudo que ele escreveu preso. Porra, nós que somos cientistas vamos dizer, como é que alguém pode ser pesquisador preso? Isso não existe, cara. Isso não existe. É tudo chutômetro. Tudo chutômetro. Do exemplo mais recente que nós temos, o do Lula. Ficou 581 dias preso e saiu da prisão com ideias maravilhosas. Não. Você não faz... Isso é uma coisa na política. É totalmente diferente na ciência. Você fazer afirmações de fato. Eu asseguro que ele saiu da prisão melhor do que ele entrou. Roberto, Newton fez as descobertas dele durante uma pandemia. Ele estava preso na... Não. Vivem no isolamento, é onde a gente vive o dia a dia. Eu vou sair para o mundo real. Não, mas aí você tem um aliado, você tem a matemática de aliado. A questão de Gramsci é você pegar e fazer afirmações sobre o funcionamento da sociedade sem fazer pesquisa. É tudo ensaísmo, chutômetro. O cara estava preso, tudo que ele escreveu preso, uma vergonha. A presa não pode pensar. Tá decretado. Não, pensar pode. Agora, você considerar aquilo afirmações com base científica, aí tá doideiro, porque o cara tá preso, porra. Você pode criticar as afirmações dele, para você dizer que ele não pode fazer o que ele fez, aí é duro. Ele tinha a biblioteca dentro da cabeça dele, tá? Eu não conheço o caso específico, mas ele tinha a biblioteca dentro da cabeça dele. Ele enxergou as escalas fundamentais, e aí vem a coisa da genialidade, e faz previsões que aí se corroboram. Isso é fazer ciência. Ele já tinha tudo dentro da cabeça. Ô, Márcia, você conhece aquele livro? Foi um francês, um literato que escreveu Como Falar de Livros que você nunca leu? Eu me lembrei disso. O cara diz o seguinte, você tem que ler alguns livros, aí você cria uma biblioteca... Cara, esse livro é brilhante,
Ele diz assim, ele começa o livro dizendo assim, eu sou insuspeito por duas razões, eu sou francês e eu sou professor de literatura numa universidade francesa. E o título do livro é Como Falar de Livros que Você Nunca Leu. Tem um capítulo no livro, ele desenvolve a ideia, ele explica como é que você fala de livros que você nunca leu, e ele desenvolve, e aí tem um capítulo lá que é primoroso, ele diz o seguinte, como debater com o autor do livro sem ter lido o livro dele. Rapaz, é espetacular. Ele diz, o autor já está cansado, não se lembra mais nada do que escreveu. Cara, é brilhante o livro do cara. Ele diz o seguinte, você tem que ter uma biblioteca mental, você tem que ler um bocado de livro. Depois que você lê um bocado de livro, você pode falar de todos os livros que você nunca leu. Basta pegar a introdução, orelha, início e fim, ele explica lá, é bem interessante. Eu me lembrei disso porque você falou, não, ele tinha uma biblioteca mental. Né? Então, Beto, deixa eu te contar uma história mais ou menos disso aí. Vamos encerrar, tá? Já estamos chegando a 1 hora. Hoje é o seguinte, eu também tenho que sair, agora que eu tenho um seminário. Vamos lá. Mas é só uma historinha desse negócio para te contar, é o seguinte, no DA de engenharia da UFMG, na época da ditadura, tinha um cara que ia na biblioteca, o DA tinha uma biblioteca, e aí o cara ia lá, pegava os livros e falava que lia os livros. Aí o bibliotecário pegou e falou assim, ele colou um livro que o cara ia pegar, colou as páginas, e quando o cara devolveu, ele começou a falar que leu o livro todo, e o livro estava todo colado. Ô, pessoal... Destruiu a reputação dele. Bem-vindo aí, Márcia, bem-vinda, Márcia. Um abraço.